Aleluia. Boa tarde. Vamos dar início a este tempo de adoração ao Senhor, a este culto de louvor. Feche os teus olhos, comece a orar ao Senhor, comece a falar com o teu Pai, apresente a sua vida, apresente a vida dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estarão aqui. Fale com o Senhor. Pai, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez. Que o Senhor seja o nosso convidado de honra. Em nome de Jesus, som dos nossos corações agora. Vê se em nós algo que não te agrada, limpa, Senhor, purifica. Pois nós queremos mais de Ti. Nós queremos compreender o que o Senhor quer nos dizer. As orientações que o Senhor tem para nós. Nós queremos compreender as visões que o Senhor tem a nos dar, ou que o Senhor já nos deu, estamos desapercebidos. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos achismos, perdoa, Senhor, todas as vezes que nós achamos que pela religiosidade estamos fazendo certo, estamos te machucando, nos perdoa, ou até mesmo machucando os nossos irmãos, nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nessa tarde, início de noite, o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Que o Senhor encontre aqui um ambiente de adoração que te agrada, um ambiente que te oferece uma fumaça de adoração com um cheiro suave e agradável, que não cheira a fogo estranho, mas cheira a verdade, cheira a sacrifício, chega a oferta, Senhor, chega a oferta. Que nós sejamos essa oferta viva, que nós sejamos essa oferta de holocausto, que como altares possamos nos entregar a Ti, entregar o nosso melhor, o melhor do nosso coração, da nossa adoração, o nosso melhor, em nome de Jesus. Que desde já toda distração já vá em retirada, todo cansaço excessivo, toda sonolência, tudo que não te provém, bata em retirada agora. Porque este momento nós separamos para Ti, Senhor. E queremos o Senhor conosco da maior e melhor forma possível, em nome de Jesus. Assim acampa os seus anjos ao redor deste lugar. Que tudo que for dito aqui nesta hora, nesta noite, não somente em meio aos louvores, em meio às ministrações, em meio à palavra, em meio às orações, que tudo seja para o Teu louvor e para que a Sua palavra se cumpra. Que tudo que for profetizado aqui surta efeito no mundo espiritual, em nome de Jesus. Então nos dê sabedoria de discernimento, Senhor, e nos dê sensibilidade de falar o que o Senhor quer que nós falemos, em nome de Jesus. Seja o centro de todo este culto, seja o centro da nossa adoração, seja o centro do nosso louvor, seja o centro de todas as coisas nesta noite, em nome de Jesus. Que onde o som da nossa voz chegar, a Tua presença também chegue, transformando vidas, transformando histórias e trazendo salvação, libertação, cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é Deus que muda ambiente. O Senhor é Deus que muda territórios, se for do Teu projeto. E grandes coisas o Senhor fará neste lugar e através deste lugar. E é por isso que nós estamos aqui até hoje. É por isso que nós estamos aqui até hoje. Porque o Senhor tem algo a fazer. Então faz, Senhor, que nós não sejamos impedimentos, mas que sejamos canais para fazer o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetizamos sobre o nosso Pai. Profetizamos, Senhor, a Tua presença, a Tua essência, a Tua verdade. Chega de só pensarmos em religião, em religiosidade e nos esquecermos dos Seus princípios. Chega de tantos ministérios mortos e enterrados, tantos ministérios minados, amarrados, tantos ministérios que foram presos e jogados em calabouços, em cativeiros, tantos ministérios que foram enterrados em cemitérios,
em rituais de magia negra, tantas coisas, tantos ministérios que foram enterrados por desilusão, por decepção com o homem, Senhor. O Senhor nunca desiludiu ninguém. Transforma, Pai. Muda a realidade do nosso bairro, em nome de Jesus. Que não seja visto como um bairro de pastores desistidos, mas de pastores que se levantaram em meio a tantas coisas, se colocaram de pé e passaram a profetizar em Teu nome, e passaram a alinhar vidas, a alcançar ambientes, espaços, territórios em Seu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o nosso bairro seja conhecido por um bairro que carrega a Tua presença, que em verdade carrega a Tua essência, Senhor, em nome de Jesus. E que isso se expanda para os bairros vizinhos também, para as cidades do entorno também. Que a Tua presença venha, Senhor, e se expanda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor tem a fazer. Grandes coisas o Senhor tem a fazer. Envie seus anjos de guerra, Senhor, com espadas desembainhadas, para dissipar e derrotar toda e qualquer potestade que tenha aprisionado o nosso bairro. Comece pelo bairro hoje, mas nós vamos chegar adiante em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda potestade que se levantou até aqui e que acredita que tem dominado até aqui, que seja despedaçada agora pelo Teu poder, Senhor, pelo peso da Sua espada, em nome de Jesus. Chega de tantos profetas paralisados, de tantos sonhos perdidos. Tu podes, Senhor, só Tu podes transformar tudo isso. Transforma agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que quando vamos falar de onde moramos, de onde passamos boa parte da nossa vida, de onde conhecemos o Senhor, as pessoas saibam e conheçam o que é o bairro de Deus. Não só um bairro que fale de ruínas, que fale de uma fábrica de cimento, que fale de um lixão que ficou ativo por muitos anos, mas um lugar de um povo que se levanta em adoração, com poder e autoridade do Senhor, para profetizar e fazer grandes coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os profetas caídos se levantem, como o Senhor fez na vida de Elias, tirando daquela caverna, mostrando que tinha mais pessoas que são do Senhor. Faça a mesma coisa agora em nome de Jesus. Tire-os de onde eles estão, Senhor. Renove a fé, renove as forças em nome de Jesus. Todos aqueles membros, todas aquelas ovelhas que estão nas igrejas, só pensando que estão cumprindo o protocolo, pelo menos eu estou vindo, pelo menos eu estou aqui, pelo menos eu estou indo, não está sendo alimentado, e não está sendo cuidado, não está tendo as feridas curadas. Senhor, em nome de Jesus, dê um destino para essas ovelhas. Coloque elas em rebanhos que realmente estejam sendo cuidados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as pessoas voltem a ter prazer de estar na Tua casa. Que voltem a ter prazer de ouvir homens e mulheres de Deus pregando a Tua palavra. Que voltem a ter prazer de ouvir homens e mulheres de Deus fazendo grandes coisas pelo Teu Espírito. Não para ganhar algo material, mas para que o Teu reino seja prevalecido, para que o Seu reino prevaleça, em nome de Jesus. Venha o Teu reino, Senhor, venha o Teu reino sobre o nosso bairro, venha o Teu reino sobre as nossas casas, venha o Teu governo sobre este lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, reino de justiça, reino de paz, reino de bondade. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora vem, Senhor, toma o Teu lugar. Eis-nos aqui, Pai,
para te adorar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Arranca toda tristeza, Senhor. Arranca todo espírito de depressão, em nome de Jesus. Tira agora o objeto cortante das mãos daqueles que estão tentando tirar a vida. Não só pessoas que não te conhecem, mas pessoas que te conhecem, que não conseguem mais enxergar sentido. Espírito Santo, alcance. Espírito Santo, visite agora e tira desse lugar. Tira. Foram tantas palavras lançadas, foram tantas ordens dadas que confundiram a mente das pessoas e entristeceram aqueles que deveriam estar à frente. Em nome de Jesus, Senhor, que eles consigam se levantar de onde eles estão, que eles sacudam as poeiras das roupas, troquem as vestes e se posicionem onde o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos muitas coisas a fazer e precisamos de mais pessoas para trabalhar. E eu sei que existem muitas pessoas neste bairro e nas redondezas também, e têm o coração voltado para o Senhor. Então ajude essas pessoas, Senhor, em oração, em adoração, e que as portas se abram para que o Senhor entre, que os céus se abram para que a tua justiça venha, e que comece a haver um grande renovo neste bairro em nome de Jesus, que comece a haver um grande movimento em nome de Jesus, que possamos ficar atentos às notícias, ao que vai acontecer, porque o Senhor fará grandes coisas, porque não é a nossa mão, não é o nosso braço, não é a nossa oração, mas é o desejo do teu coração. O Senhor só precisa de pessoas que profetizem, e nós estamos aqui profetizando. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Queremos o teu reino de justiça. Queremos o teu reino, Senhor. Queremos o teu reino. Faça tudo conforme o teu poder, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. E todos aqueles que se colocarem como empecilhos, Senhor, tira. Mas cumpra a tua obra neste lugar. Tantas coisas já foram profetizadas sobre o nosso bairro, e tantas coisas já foram esquecidas, mas o Senhor não esquece, e o Senhor tem pressa a fazer. Faz. Toma o teu lugar e faz. Toma a direção e faz, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nessa noite possamos clamar pelos milagres, pelos prodígios, pelas maravilhas do Senhor. Milagres que nós não podemos alcançar com as nossas mãos, mas Ele pode com a palavra dEle. Ele pode com uma ordem dEle. Onde nós não pudermos ir, que Ele vá. Nós tentamos muitas vezes até aqui com as nossas forças e não alcançamos nada, mas Ele tem todo o poder de criar através da voz dEle, e Ele vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Santo Deus, Santo Deus, exaltado Santo Deus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil,
tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Do meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Da cura que eu preciso, eu tomo posse. Da minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Do meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Da cura que eu preciso, eu tomo posse. Da minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Alcance os nossos familiares, Senhor. Alcance os amigos de hoje. Alcance os que se afastaram. Alcance os que escolheram outros caminhos e não os teus. Alcance os nossos vizinhos, Senhor, em nome de Jesus. Alcance, transforme. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode reverter quadros médicos. Só o Senhor pode reverter portas fechadas. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Então faz. Não faz, Senhor. Clamamos por ti. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Do meu milagre, Senhor, eu tomo posse.
as mãos para receber. Recebemos em nome de Jesus o que o Senhor tem para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito, pelo que fará. Obrigado, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Pela fé eu posso clamar, pela fé eu posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela fé, pela fé. Pela fé eu posso mudar, pela fé eu posso alcançar, pela fé eu posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Pela fé você pode alcançar muitas coisas em nome de Jesus. É por isso que tantas vezes o trabalhar do inimigo é para que nós tenhamos essa fé minada, porque ele sabe o que o Senhor quer fazer, o que ele pode fazer. Então, alcance, querido, avance, conquiste, veja, tome posse, creia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Posso crer que minha vida um milagre vai acontecer.
Eu posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado e foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado e foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, eu vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. 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 Ele me dá vitória nessa hora. Ele me dá vitória nessa hora. Você tem a vitória pelo sangue derramado lá na cruz. É este sangue que te faz mais do que vencedor em todas as coisas. Aleluia, aleluia. Santo Deus, obrigado, Jesus.
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Pela fé eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer e vai chover, e vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele, e vai chover, e vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele, e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, e vai chover. Abre as comportas dos céus. Profetizamos em nome de Jesus. Chuva de avivamento, chuva, chuva de perdão, chuva da tua graça, chuva da tua salvação, chuva de renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chuva de bênçãos, chuva de poder, chuva de transformação, chuva de vida. Que onde a água bater haja transformação, haja vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus
dos céus e faz chover. Que por onde essa chuva passar, haja transformação em nome de Jesus. Em todas as instâncias das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que quando olhar ele veja que houve a visitação de algo sobrenatural do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Pai. Profetizamos a chuva de Deus sobre a vida das nossas crianças. Aleluia. Chuva de sabedoria. Uma chuva que cuida, que traga, que traz proteção. Em nome de Jesus. Que a chuva da Tua presença alcance ele, Senhor. Sim, Que Pai. o Teu toque alcance ele, Senhor, em nome Sim, de Jesus. Senhor. Aleluia. Guarda o coração, guarda a mente, Sim. guarda os sentidos, Senhor. Que ele se apaixone cada dia mais por Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Teu desfore, a Tua presença os acompanhe para a glória do Santo Nome. Livra de todo abusador, de todo enganador. Em nome de Jesus, de todo conquistador, Senhor. Pai. Que eles sejam usados por Ti nesta terra para a glória do Teu nome, em nome de Sim, Jesus. meu Pai. Abençoe a pastora que irá ministrá-los nessa noite. Sim, Dê as palavras certas, a direção certa ao Teu Espírito. Sim, Em meu nome Pai. de Jesus, para que ela ministre o que o Senhor quer fazer. Sim, meu Que Pai. no momento da ministração, não somente as crianças sejam ministradas, mas ela também, pelo Senhor, seja Meu alimentada em nome de Jesus. Oramos pelos adolescentes que nós temos também. Senhor, alcance. Abra o entendimento. Sim, Pai. Aleluia. Abra o coração, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Destrave agora em nome de Jesus. Destrave todo estado de dormência, todo estado de distração, em nome de Jesus. Que o entendimento comece a vir, que a compreensão de quem o Senhor é comece a acontecer, e que o desejo de conhecer mais comece a brotar e a florescer, até que possam mergulhar em nome de Jesus. Cuida, Senhor. E como oramos pelas crianças, também ora por eles, pelos adolescentes, em nome de Jesus. Afasta todo abusador também. Afasta todo aquele que quer tomar, todo aquele que quer enganar, todo aquele que quer seduzir, em nome de Jesus. Que os seus caminhos sejam sempre muito mais atrativos do que o mundo pode oferecer, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Graças te damos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória. Deus. Aleluia. Senhor, que a Tua chuva de graça alcance o pastor Leandro agora, como tem alcançado já, desde o começo deste culto, desde da semana de todo o trabalhar que o Senhor tem feito na vida dele. Que o Senhor continue usando para abençoar as nossas vidas como um canal. Tudo que o Senhor ministrar, que Ele nos fale, o que for preciso, que o Senhor fale através dele, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam atentos, estejam abertos para o que o Senhor quer fazer. E que o nosso coração seja terra fértil para que essa semente produza grandes frutos em nome de Jesus. Que o sobrenatural do Senhor continue se manifestando aqui. Porque grandes coisas o Senhor tem. Conduza o Senhor com grande poder, graça e autoridade para a glória do Teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória. Boa noite, irmãos. Graças ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Estava ali desde o início aqui, quando nós chegamos. O Espírito Santo de Deus já tem falado algo conosco e algo grandioso. E quando nós nos ajoelhamos ali para poder ter um período de oração, é tão tremendo, né? Que o Espírito Santo de Deus faz assim, ele fala assim, ó, fica quieto, deixa eu falar, né? Deixa eu falar, porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que as pessoas nos informaram ou nos disseram, mas não aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer.
Aí queremos todas as informações externas, né? Mas o que realmente é, muitas vezes não nos importa. E é o contrário. Quando nós viemos, ou quando nós nos prostramos para poder ouvir a voz do Senhor, sempre é o que Ele quer, não o que nós queremos. Então, diante disso, peço que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Romanos. Abrir no modo figurado, né? Para quem está com o celular, acesse, não é? Não vai conseguir abrir, mas vai acessar. Romanos capítulo 10. Você que acessou aí, ou você que abriu aí, vai dando glória a Deus, porque nem ouvi muita folhinha ser balançada aí dessa vez. Aleluia. Então vamos já estar afiado em Romanos, é no antigo já ou no novo? Novo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. E quando eu estava lendo, eu já estava lendo e eu até quis, na verdade eu entrei como se fosse um interrogatório com Deus sobre essa palavra. Ele falou, Senhor, tá, qual o propósito dessa palavra diante do tema que o Senhor tem posto para nós, né? E foi tão tremendo que ele falou assim, né? Ele até me deu este tema: ajustando a nossa fé na palavra. Olha que sobrenatural, porque este mês nós estamos falando sobre a fé que salva. Então, diante disso, nós vamos ler alguns versículos e eu gostaria que você prestasse atenção. Eu estou lendo aqui nessa versão, a versão desta Bíblia, não estou com o aplicativo, estou com a Bíblia impressa. Então, esta versão, ela é a nova Almeida atualizada, né? A mais recente, é a atualização agora, de agora. Então, Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto: será que eles não ouviram? É claro que sim. Amém? Somente até aí. Pai, obrigado. Somos gratos a Ti. Eu só peço algo agora. Eleve os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo. E tudo aquilo que o Senhor quer fazer, continue fazendo, conforme a Tua serva orou e conforme o Espírito Santo de Deus assim já nos habilitou, nos direcionou, nos ungiu e assim está presente aqui em nosso meio. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando o Senhor ele fez com que eu lesse esse capítulo, eu comecei a questionar em relação a muitas coisas, né? Em relação às perguntas ou questionamentos que Paulo estava ali fazendo à igreja de Roma, né? Não era só, e detalhe, e quando ele falava e estava ali direcionando, falando assim, eu desejo que, lá no início eu desejo que, do meu coração, que eles sejam salvos. Ele está falando, eles quem? Está falando, eles, os israelitas, o povo de Deus. Por quê? Porque na verdade, eles estavam num processo, e é isso que o Senhor ele inicia essa palavra, que quando estava lendo, achei tão tremendo, que assim, quando você lê, você permite o Espírito Santo de Deus falar contigo, ele vai te revelando muitas situações, e ele te leva a uma profundidade muito maior. O que começou a acontecer? A hora que Paulo fala para eles poderem ajudar, ou seja, clamar, suplicar, orar para que eles sejam salvos, ele faz algumas indagações. E nesse primeiro ponto, eu quero citar um ponto bem interessante aqui. Qual é? Entenda bem, quando nós falamos da palavra, nós não estamos falando de lei, nós estamos falando de princípios. Nós estamos falando de cumprir aquilo que nos foi dado para ser feito. Então, quando nós falamos de princípio, você pode muitas vezes ler e querer falar de um monte de coisa de princípios, mas entenda algo, nós estamos falando do princípio de Deus. Nós não estamos falando de outros princípios, nós não estamos falando princípios do direito, nós não estamos falando princípios de administração, nós não estamos falando princípios de qualquer outra área, nós estamos falando de princípios de Deus. Mas essa confusão é feita, por quê? Por causa de uma simples palavra, daquilo que Paulo deixa, eu vi assim, implícito para nós aqui. Como? Quando ele dá continuidade. Hoje eu vou ser um pouco mais textual, tá? Vou fazer um acompanhamento com vocês no texto. Ele fala o quê? Ele fala assim, ele tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles têm o zelo por Deus. Ou seja, quando fala zelo, ele está falando assim, eles têm uma devoção tal, mas não tem entendimento, ou seja, não conseguem discernir este zelo a ponto de lançar a sua vida ou viver a sua vida em obediência. Como assim? Porque aqui ele nos deixa bem claro que ele está falando de um primeiro princípio, que é o quê? É a obediência a Deus. Esta obediência a Deus não tem nada a ver com regra, com norma, com procedimento, com legislação, não tem nada a ver com nada disso. É o quê? Princípio. Princípio é aquilo que eu tenho que fazer, que já me foi dado como uma verdade absoluta. Ponto, acabou. Não tem conversa.
esse negócio de, mas na palavra, naquele momento, naquele instante, fora de contexto. Esquece isso. Uma palavra fora de contexto vai gerar para você um pretexto. Se gerar um pretexto, pode gerar posteriormente uma heresia. E esta heresia pode te levar ao pecado. Então, cuidado com isso. Porque tem muitas pessoas chegando hoje e falando, fulano de tal não cuida de mim. Então, Paulo está sendo muito explícito aqui, dizendo o quê? A obediência está vinculada ao direcionamento que permitimos Deus nos dar. Ou seja, se obedecemos, nós cumprimos aquilo que Deus já nos ordenou a fazer. Ponto. Ponto final. Obediência. Ou seja, não tem que chegar e falar, não tem que chegar e questionar. Não tem. Por quê? É obediência. Mas, no decorrer do texto, ele fala que assim, por que eles não têm esse entendimento ou esse discernimento? Porque ele fala algo, e aquilo me chamou muito a atenção. Ele fala assim, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Aí entramos no fato dessa realidade nossa de hoje. Qual realidade? De que tudo você tem que fazer para agradar uma pessoa. Se ela se desagrada, ela se desliga de você e vai para um outro lugar onde as pessoas vão agradá-la. Olha que legal. O que Deus tem a ver com isso? Nada. E você? Também não. Por quê? Porque aí desvincula obediência de obrigação. Obrigação é através da onde? Que nós acabamos de ler. Obrigação vem da lei. Por quê? O princípio ele vem do quê? Voluntariedade. Você não é obrigado a fazer, você faz por gratidão. Você faz porque você ama. Você faz porque você entendeu aquilo que o Senhor fez na sua vida. Você só faz. Você não tem nenhum tipo de problema. Princípio é isso. Como nós conversamos. Entenda. Dízimo, quando nós falamos lá, dízimo não tem a ver com a ordem que foi estabelecida posteriormente diante de uma legislação. Aquilo é obrigação. Mas antes disso, Deus deu um princípio que falou que assim, se você realmente quer e você for voluntário, ou seja, se você tiver um coração o quê? Generoso, seja grato a Deus com a 10ª parte daquilo que você é. Ou seja, princípio não vence, princípio não tem tempo de validade, não existe nada, ele é atemporal, não tem esse negócio de, mas antigamente, esquece, antigamente o dízimo era e é hoje, a obediência era e continua sendo hoje, então não foge disso. Mas ele continua o texto, mesmo enfatizando essa verdade, e ele fala uma coisa que quando a pessoa ela quer que as coisas sejam feitas conforme a vontade delas, não querendo ter um posicionamento, aí entra o quê? De fé, para levar a certeza da salvação, ela começa a colocar o quê? Ela começa a colocar as palavras para que aquilo que ela está fazendo seja algo legal para ela não se condenar. Olha que interessante. E aí você vai falar assim, tem muitos hoje, então, é bom a gente nem questionar isso, né? Nem entrar nesse assunto, que daí senão a gente vai ficar decepcionado. Por quê? Porque daí você vê as pessoas fugindo da verdade do Evangelho, que é obedecer para cumprir uma legislação, ou seja, uma justiça própria naquilo que ela entende que é o certo e o errado. E a gente aprendeu bem que certo e errado tem a ver com o quê? Com cultura. Certo e errado é coisas locais. Certo e errado é uma condição sua. Pode ser até uma condição emocional. Ele está certo, eu estou certo. Então os dois estão certos, então um deles está errado. Então sempre a gente acaba julgando que se eu estou certo, o outro está errado, né? Sempre é assim. Então, condição. Então sempre vai existir isso. Mas quando Paulo ele começa a destrinchar esta necessidade, e ele já pega e encaminha esta
justiça, já não mais por aquilo que as pessoas querem fazer por benefício próprio, mas através da fé, ele começa a relatar e ele dá continuidade dizendo assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora que entra nesse ponto, eu falei: Senhor, e aí? Então quer dizer que muitas pessoas não estão crendo mais? Ele falou: então, pegue isso. O que é crer, como ele disse aqui? Crer pelo coração. O que é este crer, que entra muito além de acreditar? O crer é: eu tenho a certeza, entra arrependimento, entra conversão, eu tenho a convicção de que aquilo é a verdade que eu preciso para poder ser suprido naquilo que hoje eu estou necessitando. Então, quando eu creio, eu não creio simplesmente, eu creio de todo o meu ser daquilo que é. Então, eu faço o quê? Eu entrego totalmente. Então, quando ele começa a falar exatamente sobre esta parte, ele fala crer de coração, mas ele dá uma continuidade, né, nessa parte do crer. Eu quero ler aqui com vocês. Ele fala o seguinte, deixa eu ver onde está, aqui. Ele fala: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, ele já vinculou o crer com a obediência de viver mais um princípio para que você seja justificado, agora não mais pela lei, mas pela fé, para poder viver aquilo que Cristo preparou. E ele fala: quando isso acontece? Quando você abre a sua boca, você creu de coração e agora você vai fazer o quê? Você vai falar. Então assim, toda ação, ela vem exatamente disso, do quê? De você abrir a boca, confessar. E muitas vezes a gente fala de confessar somente de uma maneira, né? Como que a gente interpreta muitas vezes o confessar? A gente só fala do confessar quando você faz alguma coisa, né? Confessa aí, né? Só isso, só nessa terminologia que a gente consegue falar. Confessa aí, fala o que você fez. E não, confessar é diferente. Confessar é: você entende quem você era, ou melhor, quem você é. Você entende que existe algo muito maior do que tudo aquilo que você passou, do que você viveu. Você tem a compreensão de que tudo isso não resolveu nenhuma das suas questões ou dúvidas, mas a partir do momento que você crê de coração e você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você deu um passo para a salvação. Como assim passo? Porque daí a gente já vai entender aqui a continuação. Por que o passo para a salvação? Porque a salvação só vem quando você confessa, ou seja, entenda bem isso desta maneira: quando eu desligo tudo aquilo que eu era, porque lembra, fui gerado em pecado, eu estava debaixo do pecado, quem conduzia a minha vida não era Deus, ainda que eu falasse. Então, quando eu confesso, a dívida que era contra a minha vida é rasgada, e há o quê? Um novo documento assinado agora com um novo nome, dizendo: agora você é meu filho, e eu te reconheço agora, porque a partir de hoje não tem mais nada contra você, porque os seus pecados foram perdoados. Então, dessa maneira, ou seja, quando nós confessamos, ou seja, você pode perceber bem que acontece muito disso, né? Porque quando você confessa algo, você quer dizer: fui eu e é aquilo que eu quero realmente fazer. Quando você confessa,
Quando você fica muitas vezes na indecisão, não tem como saber o que você quer ou o que você não quer, mas sim quando você fala. E esta decisão, ela tem que ser nossa. Ah, mas estou tantos anos na igreja então. Você pode estar tantos anos na igreja, mas pode nunca ter tido esta convicção. E eu não estou falando só salvação. Eu estou falando de crer no coração para ser justificado. E essa palavra, ou seja, isso que você falou, aí sim te levar a essa salvação. Porque tem muitas pessoas que falam assim: eu acredito em Jesus, amém, ótimo, e continuam fazendo as mesmas coisas. Então não entendeu nada. Por quê? Porque a justificação te leva a um princípio, e este princípio, o primeiro princípio antes de tudo é a obediência. Então a obediência a quem? A obediência a Deus, a obediência aos princípios dele. Sendo estabelecida a obediência, aí a gente começa a crer. Crendo, sabendo que havia uma promessa, e essa promessa nos levaria à salvação, nós começamos a crer em quem? Em Jesus. Mas daí ele entra num outro pormenor que eu achei muito grandioso, e ele começa a falar, né? Ele começa a falar que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. E aquilo começou a me chamar a atenção. Todos que invocam, tá? O que é isso? Aí nos levam a perceber a fé, porque a obediência é um princípio, o crer é um outro princípio que nos leva a essa justificação. Mas se nós não tivermos este princípio também da fé atuante, como nós vamos invocar? Ou seja, como nós vamos chamar aquilo para a existência? Porque invocar é chamar. Como nós vamos fazê-lo? E assim, aonde isso daí, aonde esta verdade está? Entenda, é a fé que nos impulsiona a fazer. Até agora nós estamos falando do que? De condutas, mas é através da fé que nós começamos a agir, que nós começamos a nos posicionar, que nós começamos muitas vezes a falar e a decidir. É aquele negócio de, eu estou com uma dor, mas amanhã eu vou trabalhar cedo e daqui a pouco tem culto, o que eu faço? Eu vou para o culto. Não tem que decidir, por quê? Porque eu sou grato por aquilo que Deus está fazendo, e lá eu vou ser curado e vou ser transformado, por quê? Porque eu creio, e ponto, acabou, não tem história. Mas está chovendo muito, ótimo. Se você tivesse ido para uma festa, estivesse chovendo muito, você estaria indo para onde? Para a festa? Pronto. Entende? Então, essa fé, e aí, perceba bem, invocar ou esta fé, ela faz nós posicionarmos o nosso coração, ou melhor, a nossa intenção naquilo que nós queremos. Se nós, exemplo, ficamos a maior parte do tempo vendo vídeos em redes sociais, entenda isso, tá? Vídeos em redes sociais, e nós vamos pegando, poluindo a nossa mente com aquelas informações. Nós vamos ouvir nitidamente o que Deus tem, mas nesse intermédio destes vídeos, segura aí, coloca o ponto e vírgula aí que tem mais um restante aqui. Mas nesse intermédio, fora esses vídeos, nós ficamos ouvindo muitas pessoas lamentarem por aquilo que não fizeram para ela, mas ela nunca se posicionou em fazer para ninguém. Ponto e vírgula. Olha que recebeu mais informação. Aí, juntando com isso, você tem um monte de coisas para poder resolver em casa, na empresa, no relacionamento conjugal, com os filhos, e você vai pegando tudo isso. Chega à noite, Senhor, eu vou orar, eu quero te agradecer. Você ouve quem? Então, menos Deus. Se ouve seu subconsciente, se ouve seu consciente, se ouve, é sério, você ouve e começa a ver a pessoa que falou, você começa a lembrar dos vídeos que você viu, você começa a receber a informação, você lembra até se veio uma fatura, ou se veio o negócio do cartão, você começa até a olhar lá e ver, chegou. Por que você não lembra de Deus? Porque na verdade, tudo tem a ver com princípio. Porque isso também é fé, entenda. O que é a fé?
aonde nós nos lançamos, aonde os nossos olhos focam. Não adianta eu falar que eu tenho fé se eu coloco ela em ação em todas as outras coisas em volta e menos naquilo que Deus me chamou para fazer. Por isso que a maturidade nesse ponto ela é importante para nós fazermos a separação. Isso aqui se resolve aqui, então é aqui. Literalmente coloque, separe em caixas e vai colocando. Isso aqui tem que resolver dia tal, é dia tal. Isso aqui tem que ser feito, é aqui. Isso aqui tem que ser feito agora, é agora. Ponto, não tem conversa, é agora. Mas e isso aqui? E na hora de falar com Deus? Rasta tudo pro canto. Fala assim. Por quê? Porque a hora que você for lá ver tudo aquilo que você achou difícil, Deus já te deu a resposta. Olha que tremendo. E o invocar está nisso. Como que eu posso chamar esta presença, chamar aquilo que Deus tem, ou fazer aquilo que Deus ele me chamou para fazer, e ter esses passos firmes, se eu não estou mais ouvindo a voz dele? Que era exatamente o retrato dessas pessoas. Por isso que Paulo falou isso com eles. Vocês estão tão presos nas coisas que vocês acreditam. Vocês estão tão presos nas coisas que um dia falaram. Vocês estão tão presos nas coisas que um dia te induziram. E vocês estão esquecendo, vocês nasceram de novo. Ou melhor, vocês não quiseram nascer de novo. Vocês não quiseram. Por isso que ele fala assim, ore para que eles sejam salvos. Ele não fala outra coisa, ele fala ore para que eles sejam salvos. Por quê? O salvo, ele entende a obediência. O salvo entende o que é crer. O salvo ativa a fé dele no sobrenatural. E o salvo, ele começa a entender essa última parte que ele fala. Porque você pode perceber que a maior parte dos pregadores, eles falam, ou eles pregam, somente esses últimos versículos, não é? Então ele começa a falar assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Aí a resposta. E ninguém lembra disso, né? A resposta está aqui, né? E aí, ele fala uma outra coisa ainda mais além disso. No final do versículo 18, no versículo 18, diz assim, mas pergunto, será que eles não ouviram? E a resposta vem, é claro que sim. Eita Deus. Aí você fala assim, como assim? Porque lá em cima fala, né? Se tem tudo isso, ou se não teve tudo isso, por que não teve? Porque não obedeceram. Mas eles ouviram todos. Opa! Aí você entra no quê? Você entra muitas vezes naquilo que a palavra nos diz, que a palavra nos fala, que é um outro princípio. Qual é este outro princípio? Tudo que formos fazer, que seja pela palavra. Então, quando nós temos este entendimento que é pela palavra, ou seja, não é mais algo natural, é algo espiritual, ou seja, princípio, lembra? Princípio, não estou falando lei, princípio. Então, entenda, quando o princípio está firmado e nós fazemos tudo pela palavra, você quer que eu te fale uma coisa que vai acontecer? Vai um monte de gente falar mal de você. Vai um monte de gente querer, usar o seu ouvido como perigo. Vai ter um monte de gente querendo falar um monte de besteira no seu ouvido. Por quê? Porque você vai entrar na contramão do mundo. Você vai entrar na contramão de todas as coisas. Você não vai aceitar e achar que aquele tipo de atitude que a pessoa tem de ganhos ilegais, está tudo bem, beleza. Não, todo mundo sabe, é muito difícil ser empresário, ser empreendedor. Peraí. O princípio não tem nada a ver com as outras histórias. Ou você é ou você não é. Ponto. Acabou, não tem conversa. Não, mas é só um negocinho que eu estou pegando. Não existe um negocinho que eu estou pegando. Ou você é ou você não é. Então, quando entra a palavra de Cristo,
O que ele está nos ensinando? O que ele está nos mostrando? Lá, pode perceber, em algumas traduções, e principalmente nessa tradução, ela fala aqui, cadê? Versículo 17, é isso? 15, 16, 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Aí eu fui pegar, vasculhando, eu fiz várias traduções, tá? Fui ler várias traduções, li esse capítulo 10 em várias traduções, porque eu queria ter a compreensão e a profundidade disso. Aí eu peguei a literal. Olha que interessante que diz na tradução lateral desse versículo, na literal desse versículo. Portanto, a fé vem. Aí entra, assim, em 2 pontos, né? Fala, proveniente de dentro do ouvir, atendendo a este ouvir, do ouvir, atendendo a este ouvir, atendendo vem por operação da palavra. Aí você fala, achou que ficou meio confuso? Não. Então o que ele está falando aqui? A fé que vem do ouvir, e este ouvir vem por operação da palavra. Daí a gente começa a ter um entendimento do quê? Por isso que lá Jesus falou da parábola das sementes que são jogadas no meio do caminho. Legal. Por quê? Porque assim, quem realmente ouviu e compreendeu através da palavra e permitiu passar pela obediência, discernimento, começou a crer do coração e confessou e permitiu a sua fé ser ativada neste sobrenatural, ou seja, vamos usar o termo mais comum, arrancou toda a sua religiosidade e aceitou a palavra de Deus. Ou seja, é isso que ele está dizendo para nós. É isso que ele está falando. Entenda, olha que sobrenatural. É isso que Paulo estava falando para a igreja de Roma. Todos os irmãos convertidos, todos os irmãos que criam, todos os irmãos que estavam e viram o que ele viveu, o que ele passou, o que ele era hoje. Então, perceba bem, viver a palavra diante de um princípio e não diante de uma letra que vai te levar a uma lei ou a uma legislação específica é muito além. Não é simplesmente viver a palavra porque é legal, tem uns versículos e hoje virou moda, né? Não vou ler Provérbios, porque Provérbios me ensina tudo. Ótimo, se você não tiver no coração ensinado, não vai te ensinar nada. Não adianta, não tem como. Não, eu sei. Não, vai lá, não, agora eu vou ler Salmos. Porque está dizendo lá, e eu vi, lá que assim, tem um salmo da riqueza, tem um salmo da prosperidade. Eu vou ler esse salmo todos os dias que ele vai me fortalecer. Então, se você não tiver obediência, se você não crer de todo o coração e confessar, se você não estiver com a sua fé, se você não estiver firmado através da palavra, você vai fazer isso daí vai entrar como até um mantra na sua vida, e algumas coisas vão até funcionar, sabe por quê? Porque você creu. Creu no quê? Creu que aquilo que você estava fazendo ia funcionar de alguma maneira. É só isso. Vai mudar alguma coisa dentro de você? Nada. Isso é real? É real. Por que eu estou falando por quê? A palavra é ela que nos molda, ou seja, Jesus nos molda. E quando ele disse sobre a palavra e as obras que ele fez, ele está falando, você prestou atenção que eu estou e te dei uma palavra, e esta palavra sou eu. E sendo eu preciso que você cumpra tudo aquilo que eu deixei para vocês fazerem, sem nenhum tipo de exceção ou acrescentar nada, mas perceber o princípio e viver naquele princípio. Tudo para quê? Exatamente para que esta fé nos leve
a certeza da salvação. E não nos leve a ventos de doutrinas que vão nos levar a ficar presos numa religião ou na religiosidade que nos é imposta. Jesus, ou melhor, Paulo, quando teve o encontro com Jesus, olha que tremendo. Ele estava nessa situação. Ele estava vivendo isso. Ele era uma dessas pessoas que não tinha esse entendimento. Ele era uma dessas pessoas que não cria de coração naquilo que ele já tinha estudado. Ele era uma das pessoas que nunca confessou. Por quê? Porque ele nunca creu. Mas ele era uma das pessoas que já tinha todo o conhecimento e já sabia daquilo que era. Mas ele não tinha uma fé suficiente para poder ir além daquilo que tinham ensinado para ele, daquilo que estavam mostrando. Mas a partir de Cristo, a palavra viva, ele começou a ter este entendimento. E aquilo começou a se tornar claro para ele. Que todas as promessas se cumpriram em Cristo. E a partir dali, o viver para ele era simplesmente fazer com que a vontade de Deus se cumprisse em tudo aquilo que Cristo ensinou e tudo aquilo que Cristo deixou. Se ele chegou e falou para nós, ore para que o enfermo seja curado, ore. Quem é que falou para nós fazermos isso? Ele. Ponto. Ah não, mas se você clamar, se você orar com toda a fé, e se você crer, vai acontecer? Vai. Quem disse? Ele. Está aqui, está escrito tudo. Mas diante do quê? Diante de um princípio. As pessoas querem viver a palavra através de mantras e não através de princípios. As pessoas querem viver a palavra através de induções ou através de projeções, através de várias colocações, mas não através de princípio. As pessoas querem viver a palavra não na lei, na lei e não em cima de princípio. E quando Deus nos chama para a salvação, Ele ativa a nossa fé para nós despertarmos daquilo que nós éramos, para poder começar a viver aquilo que Ele preparou para nós. E este tempo, o Senhor está nos chamando para algo muito maior e para um entendimento muito maior. Entenda, não é a luta que você está passando, é o seu posicionamento diante dessa luta. Não é a situação, o problema, a dificuldade, é o seu posicionamento diante deles. Não é a felicidade ou muitas vezes a celebração, mas é o seu posicionamento diante disso. Por quê? Uma coisa que nós temos que entender, a paz que excede todo o entendimento, ela está. A alegria que é a nossa fortaleza está. Por quê? Porque já temos a certeza do quê? Que nós vivemos em cima deste princípio de obediência, ou seja, nós cremos de todo o coração, nós confessamos a Jesus, nós vivemos através da fé e estabelecemos a palavra de Deus como um procedimento único na nossa vida. Acabou, ponto final. Não tem negociação com a palavra, não tem esse negócio, por quê? Por que não tem? Que entenda, uma vez que você teve um encontro com Jesus, não tem mais esse negócio de estou triste, então a tristeza vai vir, mas a alegria vai ser muito maior. Por quê? Porque a tristeza vai saltar de alegria na presença de Deus. Ah, mas estou frustrado. Então, já o frustrado é diferente. Porque o frustrado, ele recebe uma condição diferente. Por quê? Porque o frustrado, ele não creu, ele não obedeceu. Ele está em cima ainda de um rudimento, entenda, antigo. Por quê? Porque quando você está em cima de um fundamento novo, que é Cristo, as pessoas vão te decepcionar. E glória a Deus, aleluia, né? Vamos assim, continua caminhando, porque se fizeram com Jesus, imagina conosco, né? Como a Jaque gosta de falar, e está tudo bem, não é? Então, vai aí, continua caminhando. Por quê? Porque vão vir tudo nisso. Entenda, é necessário passarmos aflições, problemas, circunstâncias,
dificuldades, porque isso está nos aperfeiçoando. Ah, mas isso está nos levando à salvação, entenda. Não. É outra história. Isso está te levando a aperfeiçoar para que você compreenda como chegar e como falar da palavra para aquela pessoa. É só isso. Por quê? Porque a salvação você tem que andar com ela vívida todos os dias, porque é ela que te anima. É ela que te dá a certeza. É ela que te traz a paz, é ela que te traz a alegria, é ela que faz com que você ande, mesmo se você está num deserto, é ela que faz com que você ande, daqui a pouco você está andando no deserto, você pisa numa poça d'água, você fala assim, água! Você vai lá, nossa, e boa! Vai! Daí você olha assim, como bate numa árvore. Árvore? Deus não é Deus que faz em todo canto? Deus faz isso. Por quê? Entenda bem, não existe escassez para aqueles que vivem a palavra. Existe o processo de confiar inteiramente nele, para ele poder manifestar a glória que nos foi dada e nos foi entregue. Hoje nós louvamos com alguns hinos dessa maneira. Então, e muitos deles, eu vou falar para vocês, marcaram a nossa vida. E eu falo que alguns deles, particularmente para mim e para a Branca, foram algo que assim, nos levou a um nível de entendimento diferente. Porque quando Deus ele fala algo, e quando Deus nos dá algo, Ele nos entrega e nos faz perceber a profundidade daquilo que Ele quer fazer conosco. Então que nessa noite nós possamos perceber isso. Mas não ficar no Espírito. Permitir o Espírito Santo de Deus testificar no seu Espírito essa verdade. E olhar realmente e falar, Senhor, eu estou aqui, então o que o Senhor quer que eu faça? E assim, não é o que eu quero que você faça, assim, Senhor, eis-me aqui, se precisar, dá meu pulmão, estou aqui, vai, né? Porque muitas vezes é isso, né? A gente trava, né? A gente olha, não, Senhor, vai, ele vai falar assim, já mandei, dá o passo, vai, ele fala, já falei, já logo, né? Aí já chega uma hora que ele faz assim, ele mira, ele faz assim, ele mira, a hora que você vê assim, você fala assim, acho que eu vou abaixar para orar, para você vai abaixar e pum, vai, você, chegou o que eu queria, aleluia, vai ser assim, você mais ou menos assim, ele nem vai falar para você tirar a flecha, ele vai falar assim, você vai ser a flecha, aleluia. Por quê? Porque em alguns casos vai ser exatamente de choque, tá? Vai ser exatamente, vai porque eu te mandei, acabou, no final. E é isso. Deus ele quer isso de nós. Ele quer este coração pronto para fazer. De que maneira? Generosa e voluntária. Ele não está querendo que você questione de uma maneira teológica aquilo que é espiritual. Ele está querendo que você viva a palavra que é viva e mostre para todos que ela continua viva, mesmo depois de 2000 anos. Ele quer que você propague, que você fale, que você viva, mas que você dê os frutos necessários disso. Porque não adianta a gente falar, todo mundo está falando, tem um monte de gente falando. Você pode perceber, muitas pessoas buscam o quê? Elas não estão buscando mais Jesus, elas estão buscando um alento para a alma. E na verdade, Jesus não é só o alento para a alma. Jesus é a resposta de todas as feridas. Jesus é a resposta de tudo aquilo que nós passamos. Jesus é a libertação daquilo que nós ficamos presos. Ele é o que nos tira de todas as cadeias e de todas as amarras. Então é Ele que vai nos dar a condição da nossa alma ser livre. Então, perceba bem. Quando alguém chegar e falar assim, preciso tanto de você, você falar assim, então vem aqui, tal horário, tal dia eu vou orar. Se ela precisa tanto de você, então você vai ajudar na minha oração, só isso. Mais nada. Por quê? Quanto mais apego, mais ela vai querer você e menos ela vai querer Deus. Porque ela não quer isso. Ela quer afeto, ela não quer presença, é diferente. Pessoas que querem afeto, elas querem ficar todos os dias juntos, mas pessoas
pessoas que querem presença, ela é o momento que ela pode, ela quer conversar, falar e ter intimidade com Deus. Ela precisa de mais, ela precisa daquilo que realmente vai satisfazer o espírito dela e não a alma. Então perceba isso. Estes homens, eles já estavam muito tempo presos nisso. Por quê? Porque a religiosidade os prendeu. E Paulo mostrou que mesmo sendo, ou tendo tudo isso que eles tiveram, quando Jesus entrou na vida deles, tudo foi transformado. Que nós possamos levar essa palavra que transforma, que nos molda, mas que nós possamos agir, repito, com generosidade e voluntariedade para que a glória dele seja revelada. Amém? Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Santo é o teu nome. Pega esses minutinhos aí de silêncio aí. Deixa o Espírito Santo de Deus continuar falando contigo. E um dos louvores nós falamos, né? Que, ou clamamos, né? Que a chuva do Senhor, quando Ele fala, ela vem. E nós até cantamos, né? Quando Ele viu aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que aquilo foi o sinal de uma abundante chuva. Você pode estar vendo isso hoje. Abraão, ele creu contra a esperança. Oh, santo. Isaac tomou uma atitude de fé, indo entregar o filho de sua promessa, ou melhor, o único filho que ele poderia ter. Jacó, ele lutou com aquele anjo até que ele tivesse a convicção daquilo que realmente era para ser feito. Daniel, ele não se prostrou diante de nenhum decreto, porque os outros queriam matá-lo, mas ele continuou em oração. Foi lançado na cova dos leões. E Deus fechou a boca de todos eles. E Daniel saiu disso. Sadraque, Mesaque e Abednego andaram e ficaram passeando numa fornalha de fogo, onde os soldados que foram levá-lo não suportaram o calor da entrada e morreram. Eu não sei no que conseguiram travar ou paralisar a sua fé, mas o Senhor ele está falando. Contemple e veja. Pode já fazer algum tempo, mas o Senhor está falando. Hoje é o momento, chegou o momento de você olhar e ver que está se formando ali uma nuvem bem longe. Parece do tamanho da mão de um homem. Ou, para o seu entendimento, pode ser até uma coisa insignificante. Pode ser uma coisa tão pequena que não vai fazer nenhum. Aquilo pode não fazer nem questão para você agora neste momento. Mas aquilo começava a tomar uma proporção tal que, em questão de tempo, aquilo se tornará algo tão intenso, aonde ele tomará toda a sua vida. E a hora que tomar toda a sua vida, uma abundante chuva vai começar a vir sobre você. Estou dizendo isso de uma maneira profética e daquilo que Deus está mostrando sobre a nossa vida hoje. Diante dessa palavra, onde o Senhor nos levou a ter o entendimento espiritual da obediência, do crer, do confessar, da fé e da palavra de Cristo. Que isso não tem a ver com material,
Isso não tem a ver com o natural, isso tem a ver com o espiritual. Deus está liberando hoje e fazendo você voltar novamente a sonhar, voltar novamente a ter certeza, lembrar das suas promessas. Oh, Chekarada lava suri kamanara stete asto. Rabi kamanara shekandara vasu kumenerekeia para stete. Ainda que no seu coração esteja a viver aquilo que o homem prometeu, você poderá viver, mas coloque a certeza do seu coração em Jesus hoje, porque Ele vai fazer acontecer no tempo, da maneira e na proporção dEle. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, é aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então você olha para você e fala assim: sou incapaz. Então, você é incapaz quando você entende e ouve aquilo que as pessoas disseram. Mas o Senhor, Ele já te capacitou quando a sua fé, quando a palavra, quando esta verdade, quando estes princípios, eles estão e começam a operar na sua vida. Não limite mais o poder de Deus. Não limite mais aquilo que Deus quer fazer. Não permita mais que nada venha para poder te atrapalhar. Ah, veio a opressão, manda embora. Ah, veio a luta, manda embora. Ah, veio a condição, manda embora. Porque Deus te deu essa autoridade no nome de Jesus. Pai, nesta noite, oh, faça isso, Senhor. Faça. Então, arranque, Senhor. Arranque aqueles telhados que não tem mais o porquê estar. E forja, Senhor, lajes. E aí sim, coloca o telhado novo. Arranca, Senhor querido, agora o chão daqueles que construíram ou colocaram sem uma fundação clara e coloca uma fundação nova. Arranca tudo aquilo que foi e começa a colocar um novo, Senhor. Pai, eu te peço, retira todas as palavras que induziram a fé dos teus filhos. E agora reaviva estas palavras e mostra como proceder diante de cada palavra e como agir conforme o Senhor assim estabeleceu. Que tudo aquilo que veio contra a vida dos teus filhos seja lançado fora, mas que esta palavra seja viva e seja eficaz, e que seja este tempo da nossa fé ela ser ativada neste sobrenatural e vivermos esta certeza desta salvação em Ti, para podermos caminhar naquilo que o Senhor prepara. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos Teus. Obrigado pela vida de cada um. E eu te clamo agora, aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor falou, a promessa que o Senhor liberou, venha. Mas agora, Senhor, venha de uma maneira tão poderosa que eles não consigam mais ficar calados diante da sua palavra. Que essa palavra seja tão intensa em nós, que quando as pessoas começarem a falar algo, e aquilo lá que ela falou, remeter a um versículo, a uma história, automaticamente a gente já entra na sua palavra, ministrando a vida dessas pessoas. Pode ser aonde for, mas que esse impacto, Senhor, e essa presença seja revelada em tudo que eles fizerem. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida de cada um dos seus. Obrigado por cada família. Eu te agradeço pela minha família. Agradeço pela família de cada um dos seus. Agradeço por eles estarem e continuarem firmes diante de Ti. Somos gratos, Pai, e que esta verdade seja revelada no íntimo de cada coração e testificada no Espírito Santo.
Aleluia. Coloca as tuas mãos na posição de receber. Coloca, se quiser ajuntar aí, ajuda aí. Pai. É isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor quer. Aleluia. Então que assim seja. Assim seja. Santo. 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 Tire, manda lá, basura e cantará lá mais. Deixa o Espírito Santo de Deus te mostrar agora. Senhor, abre os olhos espirituais de cada um. Daqueles que ainda continuam fechados. Dos outros, só mostre. Mostre aquilo que o Senhor está fazendo. Tem dons novos chegando e sendo ativados na sua vida. Tem dons que já existiam na sua vida e que por alguma palavra foi bloqueado. Deus está falando, Ele está reavivando, Ele está reativando este dom na sua vida hoje. Sabe aquilo que as pessoas disseram para você e falaram que você não era capaz? Deus está falando assim, é Ele quem te capacita hoje. Receba, em nome de Jesus. Mas Deus está falando, tem algo novo sendo depositado para algumas pessoas. É como se fosse um óleo dourado caindo sobre a sua mão. Receba, receba. Deus está entregando algo que você vai começar a fazer. E como foi dito, aquele algo no início vai parecer tão pequeno, mas vai tomar uma proporção tal que todos vão ficar assustados da tamanha presença da glória de Deus. Receba em nome de Jesus. Feche as tuas mãos, fala assim, obrigado Jesus. Fala, obrigado Jesus. Obrigado. Sou grato. Fala assim, sou grato, né? Sou grato. Pode falar. Obrigado. Agora guarda aí o seu coração. Guardou? Pai, obrigado, Senhor. Graças te damos. Que este selo, Senhor, seja para a vida de cada um dos teus filhos. Que eles possam ver, a partir do dia de hoje, tudo que o Senhor já está fazendo na vida deles. Obrigado, Pai. Graças te damos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Olha aqui, então. Não toca, não faz uma coisa aqui. Tá me ouvindo? Coloca na posição aí. Você ficou tocando, né? Não foi? Olha que da hora. Pra vocês entenderem, tá parado aqui o dele, aqui assim, esperando ele parar para levantar a mão. Olha que coisa doida. Tá ali, ó, tá ali assim, ó. Então recebe, adeus, em nome de Jesus. Recebe. Aleluia. E ó, olha que engraçado. Eu não sei se vocês conseguem. Parece um pote assim, tá sendo derramado assim, ó. Jogando aqui assim, ó. Tremendo. Recebeu, Jesus? Amém. Pode falar, obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, agora pode ser. Aleluia. Amém, irmãos? Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Eu falei que o negócio está um pouco diferente. Eita, que esse ano promete. Pai, graças te damos por este tempo. Graças te damos pela tua palavra, por cada pessoa que está, por cada família aqui representada. Obrigado desde já pelos dízimos, pelas ofertas também depositadas aqui ou virtualmente, Senhor. Que não falte nada na vida daqueles que são fiéis a Ti, daqueles que têm um coração grato e que seguem os Teus princípios em nome de Jesus. Seja exaltado na vida de cada um. Que os celeiros transbordem, Senhor, como fizemos na semana passada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe a nossa semana. Abençoe a semana de cada uma das crianças que agora as aulas vão começar de verdade. Abençoe poderosamente. Abençoe cada professor que estará com eles em nome de Jesus. Guarde, Senhor. Guarde os nossos filhos.
para a glória do teu nome. Que onde nós passarmos a tua presença seja junto também, em nome de Jesus. Nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, não somente hoje, mas para sempre. Todos juntos vamos dizer amém. Aleluia. Glória a Deus.